Pessoal, boa tarde. Aqui é o Papo Ligeiro, comigo, Nilson Prado. E hoje eu tenho uma grande satisfação de estar aqui no prédio administrativo da Comigo, em Rio Verde, na sala do presidente do Conselho da Comigo, senhor Antônio Chavaglia. Senhor Antônio, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com o seu programa. Senhor Antônio, como o papo é ligeiro, a pergunta também tem que ser ligeira. Muitos olham a Comigo hoje com faturamento no ano de 2022 com mais de 15 bilhões de reais. São mais de 3.500 funcionários, mais de 11 mil cooperados. Como que começou tudo isso? Tudo começa por necessidade. Certas pessoas tinham faltava tudo aqui, não tinha armazém, não tinha calcário, em Goiás, do estado de Goiás, as áreas que era plantada, era uma parte de Rio Verde, Santo Antônio da Barra, Santa Helena, certo? Principalmente a cidade de Rio Verde para Santa Helena, onde tinha terras melhores. Essas áreas, na década de 60, começaram a ser plantado algodão em Santa Helena, e depois, com o passar dos anos, o algodão foi afastando, e por motivos o algodão da terra vermelha fica muito sujo, né? Então depois de muitos anos, passou para o Chapadão e hoje está mais na Bahia e no Mato Grosso. Mas na década de 70, começou a se pensar em abrir o cerrado. E aí não tinha agrônomo, não tinha veterinário, não tinha máquina, não tinha nada, ninguém tinha conhecimento. Eu, como não era daqui, eu tinha visto em 68 para plantar algodão, desde 75 eu comecei a plantar, eu já plantava soja aqui. E algumas outras pessoas, de Leão, Paulo Lopes, Oswaldo Fiuza também, que foi um dos fundadores, que era paulista também. Aí começou a reunir para discutir uma maneira de constituir uma empresa que viesse prestar serviço para cobrir essas necessidades. Aí foi muitas discussões. O problema maior era arrumar número de pessoas que acreditassem num projeto desse, porque cooperativismo é completamente desconhecido no estado de Goiás. Centro-Oeste, não é só no estado de Goiás. A Comigo foi uma das primeiras, senhor Antônio? A Mineiros acho que é um pouquinho mais velho que a Comigo, um ano, depois Goiatuba e depois foi a Comigo. A Comigo não foi a primeira, não. Já tinha algumas lojinhas abertas aí de cooperativa. Aí a primeira seria uma sociedade de 10 ou 20 pessoas para fazer armazém, para atender só o pessoal de Rio Verde. Aí um dos companheiros, John Lee Ferguson, falou, por que não criar uma cooperativa? Porque o pai dele tinha sido presidente de cooperativa lá em São Paulo. Aí a ideia prosperou, firmou-se a posição, só que precisava de muito dinheiro para pensar em fazer armazém, fazer estruturas, aí contratar agrônomo, veterinário. E, então, na época, arrumou 65 nomes. E aí pegou um dinheiro no Banco do Brasil, era R$30 mil por pessoa. E esperava arrecadar 2 milhões naquela época. Que não era o real na época. Não. E aí acabou arrecadando só 33, parece que conseguiram financiar isso, os outros cadastros não deu. Mas comprou aquela área onde é o Parque Industrial naquela época, uns 20 alqueires ali. Só que não sobrou dinheiro para nada, nem para loja, nem para nada. Aí, queria fazer o primeiro armazém, aí foi o valor de uma cota de 70 mil, 100 mil, só que precisava de muita gente, certo? A pessoa ia fazer 30 mil, mas precisava 1.000 pessoas. E aí passou a cota para 100 mil, e conseguiu financiar. Aqueles que tinham dado 30 financiou mais 70.
Então, com 100 mil diminuiu a quantidade de pessoas que tinham necessidade de entrar, Não, porque aumentou o valor. Mas em vez de entrar 1.000, entrou 200 e poucos. Aham. Aí fez o primeiro armazém lá para arroz naquela época. Aí contratou agrônomo, veterinário. Certo? Então o processo começou a discussão do plantio do cerrado, principalmente arroz. Que já plantava algumas regiões, mas secava no asfalto aqui. Só tinha o Paulo Reis e o São Jesuíno, era um armazém com capacidade de secagem pequena, que não dava conta. E, então foi um processo, em 78 ficou pronto o primeiro armazém para arroz. Aí começou o trabalho de recebimento de arroz, não dava conta de receber todo mundo. O foco era arroz. O foco era arroz na região. Uhum. Era arroz para abrir o cerrado. Algumas pessoas deram sequência na lavoura, depois passaram para a soja, e os outros arrancaram, abriram o cerrado, plantaram arroz e já plantaram capim. Mas isso aí não tinha insumos ainda, não tinha calcário, não tinha nada. E aí continuou-se as discussões, né? Precisava ampliar mais, precisava criar um armazém para milho, aqui em Rio Verde, e conseguiu fazer verba depois para milho, construiu um armazém, depois em 80 construiu outro armazém em Santa Helena. Aí depois passou a beneficiar arroz, vender empacotado. Então entrou no arroz assim, no processo total. E aí depois, quando foi em 81, porque o Vanderval entrou em 80. Paulo só ficou 4 anos, o Vanderval era diretor, passou para a presidência. E aí eu acabei indo com ele e o Zauro Martins. E foi onde nós discutimos a ideia de esmagamento de soja. Senhor Antônio, quando o senhor olha isso, eram homens à frente do seu tempo, né? Que fizeram isso, né? Que acreditaram e que idealizaram a ideia. Eram pessoas realmente que tinham vontade de ver, se desenvolver, melhorar suas rendas, melhorar suas propriedades, ver a região desenvolver. Não pensando só em si próprio, mas pensando na região como um todo. Você faz uma cooperativa, você está pensando na região como um todo, em todas as pessoas que vivem naqueles municípios, naquela região. A gente poderia dizer que a Comigo foi a primeira indústria que impulsionou Rio Verde? Não, já tinha beneficiamento, se faz esmagamento de soja, né? Eu falo... Esmagamento de soja foi não só Rio Verde, Goiás. Uhum. Certo? Então, a hora que ela funcionou em 83, ela já não tinha soja naquela época, realmente, para esmagar o ano inteiro. Esmagou 90 dias, mas no outro ano ela passou a remunerar melhor o produtor do que levar esse produto para São Paulo. E estimulou mais gente a produzir. Estimulou mais gente a entrar. Daí passou. O outro ano funcionou o ano inteiro, no outro ano já chovou soja, aí fez mais armazém, a Creúna, Jataí, Montevidéu, mais armazém em Rio Verde. A coisa foram se desenvolvendo e de acordo com esse desenvolvimento foi vindo as lojas e começou a ir para outros municípios, né? Primeiro Santa Helena, depois para Jataí, a Creúna, Montevidéu, e hoje tem 20 municípios. Com lojas. Mais de 3.500 funcionários, 11 mil associados. 11 mil e poucos associados. Então, isso é realmente, dentro do estado de Goiás, uma empresa que recebe de um dono, é uma sociedade comum, né, que recebe 18% da soja do estado de Goiás, ela é bem representativa, certo? Então, o milho não recebe, porque sempre o armazém está cheio de soja, recebe só uns 20 milhões de sacos. E não só em Goiás, né, senhor Antônio? Quando a gente vê no ranking da Exame, por exemplo, no setor de cooperativas, a Comigo está em terceiro lugar de maior do Brasil. Hoje ela é a terceira do país em faturamento, em resultado também. Certo? E quando a Comigo coloca o nome dela em outras atividades, como a Tecnoshow, isso abrange não só o Brasil, como o mundo, né, senhor Antônio? A região é muito propícia para ir, pessoal, e é só para Ribeirão Preto, né?
E era distante, desconfortável, a visitação, tudo desconfortável. Aqui tem muito mais conforto do que lá em Ribeirão Preto, certo? E lá é particular, uma feira particular, né, de cooperativa. Lá se paga para tudo, paga para entrar, paga para estacionar, paga para tudo lá. E muito difícil acesso hoje, né? Então, muita gente está deixando de ir lá e fica aqui, ou vai, se é do Paraná, do Rio Grande do Sul, tem as feiras lá também. Então, lá ficou uma feira quase internacional para mostrar os novos projetos que vão ser lançados, mas o comprador mesmo, ele não precisa ir lá mais para comprar uma máquina ou fazer negócios com de equipamentos de armazém, de qualquer coisa. Ele, aqui na feira aqui em Rio Verde, ele vai ter todas as condições. Seu Antônio, o senhor sempre teve, inclusive, eu sou um admirador nas falas do senhor na abertura da Tecnoshow, sempre tem uma postura muito forte e firme, né, em relação à defesa do produtor, sempre. Cobra de política de forma firme no que o senhor acredita, né? Como o senhor vê a liderança do senhor a nível estadual, municipal e federal? Não, a liderança que tem que ser são as entidades. As entidades que têm que ter representação. Não é o presidente de uma empresa que tem que ter uma representação do produtor. Porque uma empresa não pode estar falando ou batendo inadequadamente, senão ela pode ser perseguida. Isso é a realidade. Então, FAEG, na parte industrial, já o próprio sindicato rural de cada município, eles tinham que se fortalecer mais, né? Tem a FAEG, tem a CNA. A OCB no nosso também, caso, né? das cooperativas, é o CB estadual e a OCB nacional. Então, agora porque a gente aproveita o momento que tem aqueles políticos aqui na abertura e faz algumas colocações dentro daquilo que o setor está necessitando ou está passando sem eles observarem. Então, a gente, às vezes, tem que falar mais forte ou amenizar na hora que precisa, mas dentro da realidade. Agora, a representação da cooperativa dentro do Estado é dentro do trabalho que ela realiza em cada município, certo? Dentro de um vínculo de trabalho, desenvolvimento do município, ajudar a desenvolver o município, a sociedade, nesse sentido. Agora, nós não temos acesso às entidades todas, ao governo estadual, ao governo através das entidades. E eu acho interessante, senhor Antônio, a humildade do senhor quando o senhor coloca isso. Porque o senhor coloca, não o senhor como a pessoa que está indo à frente, é a cooperativa. Muitos colocam-se, se projetam à frente. E o senhor não, o senhor coloca a cooperativa à frente disso. Eu acredito que é por isso que a Comic está tão forte. Pela credibilidade, pela transparência e ética que o senhor vem administrando durante todos esses anos. Diretor de qualquer coisa, de cooperativa, seja o que for, ele passa. E a empresa fica. Ela tem que estar na frente, na minha frente. Não é na presidente, frente da ele está equipe. presidente, né? A equipe também, ela tem que estar na frente, combatendo aquilo que pode vir em desfavor à cooperativa, que se estiver vindo em desfavor a ela, está vindo em desfavor à equipe de colaboradores. Lógico. Então, tudo isso está... Agora, tem gente, às vezes, que não compreende isso. Não tem nada contra. Tem gente que usa como trampolim político, certo? Mas isso nunca deu certo em cooperativa. Diversas cooperativas tiveram sucesso porque fizeram trampolim político, aí vira briga interna da cooperativa e externa também, certo? E vira até disputa eleitoral como se fosse numa prefeitura. E aí deixa a administração da cooperativa de lado, focando na política. Focando no negócio particular aí dele. Não vira então, um nem outro. Isso não funciona no sistema cooperativo. Senhor Antônio, o senhor está à frente da Comic como presidente desde 1986. Qual o conselho que o senhor dá para aquele empresário, seja ele pequeno, médio, grande porte,
Vai ser sempre céu de brigadeiro, vai ser sempre tranquilo, ou vai ter hora que vai ter que arrochar o cinto? Não, nesses 50 anos que a cooperativa vai fazer o ano que vem, não foi muito difícil, muito trabalho, muita responsabilidade, muitos planos de governo que teve que superar. Então, tem hora que você tem que avançar menos na gestão, tem hora que você tem que avançar mais, porque depende do momento que você está atravessando. Você está atravessando um bom momento, com juros razoáveis, você vai investir. Se você já com juros altos, você tem que recuar. Porque se você não recuar, você vai afundar a empresa. A empresa tanto faz particular como privada, ela tem que ter gestão e equilíbrio financeiro. E a gente tem que ter firmeza, né, seu Antônio? Firmeza. Não, isso a questão da firmeza, você tem que dar equilíbrio à equipe, certo? E equilíbrio ver na empresa que ela é um bom lugar para se trabalhar e se fazer direito, tem segurança. Eu queria contar uma experiência que eu tive na greve dos caminhoneiros. Eu sou produtor de leite, estou com 10 mil litros dias. Eu tive que jogar quase 40 mil litros de leite fora, seu Antônio. Então, assim, se a gente não tiver firmeza, se a gente só vê o momento, a gente desespera e para. Mas tem até muitos próprios entidades fizeram bobagem naquela época também, certo? O associado da Comigo já foi contra a Comigo, fazer greve lá em frente a ela, certo? E agora, como é que você entrega a ração? Como é que você entrega produtos para o produtor? Não pode tratar de suíno, você não pode transportar o leite. E o frango não pode comer, morre. Então, tem certas coisas que você pode fazer a sua reivindicação sem atrapalhar quem está trabalhando. Concordo. Certo? Então, quer fazer greve, caminhoneiro? Encosta lá na casa dele, fica com o caminhão lá parado. Mas não trabalha, é difícil alguém que está viajando parar, não chegar no lugar e ficar 6 horas parado num Porque lugar. Porque o leite é perecível. Então, esse negócio o translado das pessoas tem que ser livre, não importa. Então, eu nunca fui a favor de fechar a estrada, não sou a favor de jeito nenhum. Quer fazer, faz. Encosta os caminhões, encosta o que quiser, mas não atrapalha a sociedade, porque aí a sociedade acaba ficando contra. Seu Antônio, a gente vê alguns exemplos, vou dar o exemplo da John Deere. Quando um produtor, um pai, vai lá e compra um trator grande, normalmente a John Deere dá um tratorzinho pequenininho pro filho dele. Uhum. Uma forma de estimular aquela criança, quando ela crescer, ela querer ter um trator grande da John Deere. É uma jogada de marketing. O que a Comigo tem feito para atrair o filho do cooperado hoje? Nós fazemos trabalho com um grupo de jovens. Certo? Então, todo ano é um grupo de 40 jovens, de 18 a 36 anos, se não me engano. Então, eu já não sou mais jovem, seu Antônio, estou com 37. Então, esse trabalho faz todo ano e faz com mulheres, 40 mulheres. Esse ano deu uma turma de mulheres muito grande, deu 63 mulheres. É difícil trabalhar. Inclusive, eu queria ressaltar e dar os parabéns que a Comissão das Mulheres da Comigo, estudei bem a história da Comigo, viu, seu Antônio? Pertencente ao programa Mulheres Cooperativistas, foi destaque na revista Forbes em 2022. Uhum. Então, parabenizo o senhor pela dedicação né, as mulheres cooperativistas da Comigo ganharam um prêmio pela Forbes 2022. Mostrando a força da mulher no cooperativismo. Hoje já tem um grupo muito grande de pessoas que passaram por esse curso, são tudo pessoas de fora, né? Não fala só de cooperativismo, fala de gestão, controle financeiro. É um curso, realmente, pessoa, como trabalhar em sociedade familiar. Trabalhar em sociedade familiar, muitas pessoas têm dificuldade, por não estar organizado. Certo? Tem moças que não estavam com a família mais, porque fazem diálogo e compreensão, fez o curso e voltou para trabalhar junto com a família da sociedade. Isso é importante. Esse foi se organizar.
Tudo através da Comigo, do apoio que a Comigo deu. E assim tem jovens também. Que muitos agrônomos, ou forma de uma maneira ou de outra, ele chega lá e já quer mudar tudo. Isso não é assim. A pessoa que está lá há 40, 50 anos, ele já foi um aprendizado. Agora vai na faculdade, fica lá 4 anos fazendo agronomia, chega e já sabe mais que todo mundo. Não é assim. Tem que ter humildade, né, certo? Então ele tem que ter, vamos mudar isso mais gradativamente, tá? Para a pessoa que está trabalhando ali aceitar isso melhor. Não é querer se impor nem ideias novas, sendo que você não tem nem experiência para fazer isso. Tem algumas tecnologias que você aprendeu em sala de aula, nem em prática não foi. Nem sabe se funciona, né, senhor não. Antônio? Porque no papel aceita tudo, né? Aceita tudo. Então, essas coisas a gente vai com cautela, e tem que ter cautela e responsabilidade, inclusive para coordenar esses cursos, certo? Porque você não pode sair do foco que é a sociedade familiar. Organização, quanto está dando de renda por ano, quanto cada um está tirando por mês. É o controle financeiro, né? É o controle financeiro, gestão negócio, financeira do negócio. E como trabalhar essa gestão financeira dentro da sociedade. Porque isso, alguns anos atrás, não era tão discutido. Hoje, com a mecanização, com os investimentos, juros, financiamento, as pessoas têm que ter um controle financeiro, senão ela não dá conta. Tem, porque dependendo do tamanho da família, não pode ser vai tirar um tanto, o outro vai comprar um carro. Então, aí você perde o sentido da sociedade. Sociedade tem que ser organizada, que nem uma empresa, que só tem que ter contabilidade direitinho, tem que ter financeiro controlado, tem que ter tudo. Para saber, chegar no fim do ano, bom, deu o resultado, não deu, vamos distribuir, ou vai comprar máquina, ou vai fazer isso. Ou vai investir. Então vai investir em alguma coisa, então tudo isso tem que ter um controle muito bom, mesmo assim é cooperativa. Nós temos planejamento para 5 anos faz muito tempo. E o do ano se atualiza 4 vezes por mês, por ano. A Comigo é muito dinâmica, né? Sim, e esse planejamento nisso, não é feito por ninguém, por uma pessoa de fora só. São várias cabeças. Quem faz é a equipe. O senhor é bem descentralizador, senhor Antônio? Sou. O senhor não centraliza tudo? Não, Deus me livre, uma empresa desse tamanho centralizar tudo. Mas a gente sabe que tem empresário que joga tudo na mão dele. Não, mas aí não funciona. Dependendo da empresa, não funciona. Dependendo de algumas empresas, dá até certo. Mas uma empresa diversificada, como é a cooperativa, certo? Em diversos produtos, inseticida, herbicida, semente, sorgo, milho, certo? 3 fábricas de ração, 2 de ouro. Né? Não adianta, você não tem que pôr especialista naquilo ali. Especialista tem é bom. Tem que delegar, né? É igual no setor público também, né? Se a pessoa não delegar, fica muito amarrado na mão dele. Não dá conta. Então, você rodar 20 horas, 24 horas, processo todo, certo? Você ter o controle da contabilidade no dia a dia na mão, você tem o controle comigo, você tem o controle na mão. Você quer saber o resultado de ontem para você olhar hoje. Então, separado por produto. Eu estava conversando com os meninos ali e o sistema da Comigo hoje é um dos mais arrojados do Brasil, né? Vocês investiram pesado na parte de tecnologia, tem investido em pesado para ter a e coisa se não na investir, mão. fica para trás, né, senhor Antônio? Fica para trás. Você não pode ter um software só, certo? Tem um aqui e tem um de reserva lá na indústria. Se der um pane desse aqui, ou foi invadido esse aqui, tem um outro de reserva lá. Isso custa caro. Informação hoje é um dos maiores bens da empresa, né? É o maior que tem dentro da empresa. Informação no tempo real. Certo. Seu Antônio, o senhor tocou num assunto da questão da contabilidade. O Brasil hoje, ele é o país mais complexo e que gasta mais horas para a indústria fazer sua contabilidade. Eles estão falando em torno de 1.500 horas, eu vi na Isto É Dinheiro. Enquanto o segundo é a Bolívia, que gasta 750 horas. Nós estamos gastando, em média, 6 vezes mais horas do que a média mundial. Essa questão tributária, o senhor acha que vai impactar positivamente na questão brasileira? A facilitação que eles estão colocando? Não digo nem a carga.
eu não acredito. Isso não se muda, você não muda a cultura de uma hora para outra. Certo? Nem o governo está preparado para isso. É um emaranhado de coisas, certo? Que nem o governo, um setor do governo com o outro não está preparado para isso. Isso tem que ser uma cultura de mudança contínua. Tinha que ser mais bem discutido, senhor Mais Antônio? bem discutido. Então, vamos melhorar os processos, acabar com tanto papel. Você vai mandar contratar um funcionário, tem que aceitar, assinar 8 papel. Para mandar embora 50. Para mandar mais aquela burocracia toda. Mas tem que ficar com aqueles 5 anos. Então, ou mais, né? A Comigo tem um depósito aqui, só de papel, capaz. Tem muito arquivo, né? Papel até que... Mas tem nos arquivos, tem que ter os arquivos antigos aí, desde a sua fundação, nesse sistema aí. Você quer buscar dados de 10 anos atrás, 20 anos, você vai lá e busca. É complicado. Senhor Antônio, a Comigo hoje, segundo a revista Exame, está na posição 74 de maior indústria em faturamento no Brasil, no ano 2022. Terceira maior cooperativa do Brasil. Como é o slogan da Comigo? Isso é um exemplo que vem de nós mesmos. Quando o senhor vê isso, quando o senhor assumiu em 86, como é que o senhor se sente? Eu acho que todos nós que fundamos ou que trabalhamos aqui internamente, todo mundo sente um prazer enorme de ver a empresa desenvolver. Certo? O senhor ama Comigo, né, senhor Antônio? Eu amo porque eu fui dos fundadores, certo? Eu fui dos fundadores, outros mais foram, os filhos continuam do mesmo jeito que foram aqueles fundadores, trabalhando com a cooperativa, zelando, certo? Porque você tem que ter um zelo de dono, um olhar de dono, pelo menos, para você acompanhar, certo? E tem muitos poucos, vê só que é oportunidade de negócio. Você não tem fidelidade em cooperativismo mais. As pessoas não são fiéis. Elas vão para onde está dando mais. Não é isso. Enquanto ele está menor, ele trabalha com a cooperativa. Quando ele está maior, ele já consegue fazer um armazém, qualquer coisa, aí acabou a fidelidade. Ou se ele começa a ter independência financeira, ele começa a entregar em outras empresas, comprar em outras empresas, por diferença, às vezes, de 1%, 2%, e deixa de receber 10% no final do ano, entre cota capital e dinheiro. Certo? Então, tudo isso são questões que os mais antigos e alguns mais novos dão muito valor. Certo? A cota capital aqui tem muitas e muitas pessoas que têm 10 milhões, 20 milhões de reais aqui. Aqui, ó, na pesquisa que eu fiz, só em 2022 foi creditado em conta corrente mais de 162 milhões de reais para os cooperados no ano passado. Então, isso é 15% do resultado. É uma prova disso, né? Que vai para a conta corrente. E 70% vai para a conta capital. Então, isso mostra, não é dinheiro que é uma aposentadoria. Muitas pessoas consideram essa cota capital uma aposentadoria. Depois de 65 anos, 25 anos de cooperativa, ele passa a receber dessa cota capital 10% ao ano. Tem gente recebendo aí 1 milhão, 2 milhões por ano. E a Comigo tem que estar bem estruturada para aguentar isso. Senão não aguenta pagar. Porque todo o patrimônio, toda essa cota capital está em estrutura física. Porque a Comigo é diferente de, por exemplo, o governo que arrecada mais e tal. Não tem como fazer isso. Todo esse dinheiro de cota capital não está em caixa, ele está na estrutura física. Tem uma parte que é capital? Tem, mas é muito menor. Então, você tem aí a cota capital. Hoje, sai do produtor rural da Comigo, 70% do valor da cooperativa é cota capital. Enquanto na Coamo é 7%. E vai para um fundo de investimento, o dinheiro deles lá. Então, o cooperado morreu lá eles pagam um pouco, um delta, uma diferença, às vezes, na comercialização, e depois, no fim do ano, ele dá uma sobra para todo mundo. Porque a Comigo, ela não visa lucro, ela visa sobra, Sobras. Né? A cooperativa, ela visa sobra. E
Quando se olha o sistema cooperativo no mundo, ele começou na Inglaterra, em 1844. Como está o Brasil hoje, quando comparado a outros Brasil do mundo, outros países do mundo, falando de cooperativismo? Como é que nós estamos? Desenvolveu bem o cooperativismo brasileiro e está chegando próximo a desses países que têm cooperativas mais antigas? Olha, tem alguns países que avançaram mais, certo? Mas o modelo mudou muito no mundo, certo? De trabalhar só com o associado, só daquele ramo de atividade. Você vê os exemplos das cooperativas do crédito aqui no Brasil, já abriram. Cicobi aqui, crédito rural era só de produtores rurais. Hoje é livre admissão, faz alguns anos. Então, uma pessoa física que trabalha em qualquer lugar pode ser sócio lá. Essa a maioria das nós não, a Comigo não faz isso, não vende para não associado. Certo? Vende aquele produto que nós produzimos, que nem ração, sal mineral, óleo, essas coisas, vende para não associado. Mas aquilo que nós compramos a matéria-prima, adubo, essas lojas, essas coisas, nós não vendemos para não associado. Porque você distorce. Mesma coisa quando tinha supermercado aqui. Foi uma bobagem que fizemos lá atrás, montamos um supermercado, porque todo mundo tinha supermercado, vamos montar. Montamos um supermercado, aí no fim eram diversas lojas sem supermercado. Só que depois chegou uma hora, o governo falou que ia arrumar dinheiro para as cooperativas, certo? Um juro barato, mas tinha que fechar o supermercado. Nós aproveitamos e fechamos tudo. Alguns sócios associados ficaram bravos, mas foi uma maneira de se parar de atender o terceiro. Focar no cooperado. Focar no cooperado. E é isso que a Comigo faz hoje. Senhor Antônio, uma das premissas do cooperativismo é a sustentabilidade, né? A Comigo tem uma pegada muito forte na questão da sustentabilidade e de ajudar a sociedade como um todo. No site da Comigo, né, assim, eu sempre cito fontes, porque a Comigo ajuda mensalmente 49 entidades filantrópicas no estado, em mais de 14 municípios. São doações mensais que ajudam mais de 5 mil pessoas. Qual o legado, senhor Antônio, que a Comigo quer deixar na sociedade, de uma forma geral, agindo dessa maneira? Fora, por exemplo, 1,5 milhão gasto com vacinas, testes para Covid com os funcionários. Ela tem um compromisso muito grande com isso aí. A Comigo sempre procurou atender, se ela está dentro da sociedade, em qualquer município, aquelas entidades que realmente trabalham seriamente, se vem pedir alguma coisa para Comigo, a gente manda assistente social lá verificar como é que está funcionando, como é que é o trabalho daquelas pessoas, passar um dia lá, ver como conferir, né, seu Antônio? Conhecer bem, para ver se vai ajudar. E a gente leva no conselho, esse conselho autoriza não, porque os conselheiros é diversos municípios, não é concentrado em Rio Verde. Então, é por isso que essa distribuição desses benefícios não está concentrada em Rio Verde. A gente faz doação aqui em Rio Verde para muitas entidades, já está aí. Enfim, como você disse, em 14 ou 15 municípios. A gente faz aí mensalmente, né? E o impacto social disso é muito grande, né, senhor? Então tem ajudado muitas pessoas a ajudar a administrar e dar uma condição de vida melhor para essas pessoas, certo? Então se tem pessoas com disposição de fazer aquilo, a cooperativa não pode estar presente nessas entidades desses municípios todos. Então as pessoas fazem essas contribuições justamente para ajudar aquelas pessoas que estão fazendo aquele trabalho com responsabilidade. Então, essas questões econômicas, sociais, que o governo deixa de cumprir suas obrigações, né? Que são coisas que o governo deveria estar cumprindo, seja ele federal ou estadual. Muitas empresas têm ajudado essas entidades para poder cobrir essa falta das gestões federais ou estaduais nessas entidades, porque são muitas pessoas que doam o seu tempo, né,
para trabalhar nessas entidades. Então a gente precisa, de alguma maneira, pessoalmente ou da empresa, a gente se ajudar, buscar recursos, se for preciso, de empresas que a gente são parceiras nossas, para ajudar. Certo? Então tem dado certo, a gente tem contribuído com isso, empresas parceiras têm ajudado, para poder amenizar esse custo dessas entidades, ela poder fazer um tratamento melhor dessas pessoas que estão lá. É porque muitas vezes a gente vê uma entidade, um hospital do câncer, por exemplo, que não deixa de ser uma referência, precisa de ajuda e muitas das vezes a gente sabe que acaba não tendo como atender a demanda por falta de recurso, né? Então a Comigo, eu acho que ela ajuda muito nisso. A gente tem conversado com várias pessoas, até para mim vir conversar com o senhor, e a força que a Comigo apoia, que ela está sempre aberta, né, a tentar ajudar e fazer o melhor possível para a sociedade. Senhor Antônio, caminhando para uma reta final, sei que o senhor é um homem bastante ocupado. A gente sabe que algumas cooperativas acabam tendo fim por má gestão, por corrupção. Quando a gente vê a Comigo, e eu cito lá a Zélia, minha tia, que tinha uma admiração tremenda pelo senhor. O senhor era ela fala que era como se fosse um segundo pai. Temos nela um exemplo, temos na Comigo um exemplo. Precisamos de mais chavaglias, principalmente nas empresas e na política? Não precisamos de mais pessoas como eu. Precisamos de pessoas com disposições de fazer trabalho sério. Só isso. A pessoa que está à disposição de fazer trabalho sério vai fazer na vida privada ou na vida política. Então, eu não vejo uma pessoa se destacou, outras. Tem pessoas aqui dentro da cooperativa que estão aqui desde a fundação. Como o Arley, foi o primeiro funcionário, hoje é o diretor financeiro. O Ronaldo ali do Farelo. Ronaldo, o Elton, certo? Então, essas pessoas estão aqui, desde seu nascedouro, bem dizer, certo? Então, você vê que é uma equipe que está focada, a responsabilidade, cumprindo, ajudando a construir o trabalho de 4, 5 anos, a pessoa precisa estar muito dedicada, perder dias e dias de reuniões, além de estar fazendo seu trabalho, fazer reuniões e fazer planejamento. Mas tem uma questão que é a questão de valores, ética, né, senhor Antônio? Isso aí é uma coisa que... isso é o fundamental. Certo? Se você não as pessoas, chega um gerente lá de uma unidade, que está aqui a 200 ou 300 quilômetros daqui, ele tem que ser uma pessoa que vai coordenar aquilo com responsabilidade, porque a diretoria não vai estar com os olhos, vai estar com os olhos na documentação. Mas o executivo ali é ele, né? É ele que vai... ele vai contratar as pessoas para trabalhar com ele, certo? Porque eu não vou, eu não contrato ninguém, contrato os diretores executivos, 5. Não, se o senhor for fiscalizar todo mundo, o senhor não dá conta. Então, quando precisa uma professora aqui, a pessoa vem falar comigo. Eu não contrato, a pessoa não acredita, mas eu não contrato ninguém. O departamento é que faz seleção. Isso é muito importante, né, senhor Antônio? Porque dependendo da cooperativa, o presidente fala, não, pode vir. E então, o senhor deixa descentralizado. Vai muitos anos mesmo. Por isso que a Comigo é o que é hoje, né, senhor Antônio? Ela tem, o gerente aí faz, eu preciso de uma pessoa com esse perfil. Aí o departamento manda tem 3 aqui, quer fazer entrevista com eles? Aí faz a entrevista, faz a seleção de um deles. Mesma coisa, tem hora que está difícil arrumar gerente. Pegamos alguns de fora, aí não deu certo. Aí fizemos um trainee com os funcionários. Para promover o pessoal que está aqui dentro. Fizemos 19 pessoas. 19 pessoas. Desses 19, já aproveitamos 80%, já são gerentes. Terminaram o curso faz 6 meses. E aí, quando entra uma equipe nova, eles ficam motivados pensando que amanhã eles podem ser gerentes. E agora começamos a fazer a seleção para fazer outro. Se não tivesse feito, tinha que arrumar 8. Tudo gente de fora? E esses trainees não, eles ficam 1 ano e meio passando em todos os departamentos da cooperativa. Não é um dia, não é 6 meses, não, 1 ano e meio. É importante. Certo. O que é? Formação de pessoas.
E o senhor está sempre se reciclando, né, senhor Antônio? Sim, eu... Sempre buscando informações Não, novas. informação é normal. Mas tem gente que para no tempo, né, senhor Antônio? Eu não estudei da vida, cara. Mas a escola da vida me ensinou muito. As pessoas, aprendi muito com as pessoas. Eu era curioso. Certo? Agora, eu sou curioso, por isso estou aqui com o senhor. Hoje a facilidade da informação ajuda muito. O senhor acha que hoje está mais fácil do que era antigamente, senhor Antônio? Em todos os sentidos, certo? Da questão da informação, das tecnologias. Quando eu vim para cá, 50 anos, 50 e tantos anos atrás, 55, você não falava em telefone daqui para São Paulo. Você podia lá ficar o dia inteiro lá pro telefone. Mas a competitividade hoje é muito maior também, né, senhor Antônio? Não, mas a facilidade de trabalhar é muito maior. É. Certo? Você não tinha estrada, daqui em Tubiara era chão, pronto de quebrada. Então, hoje você liga no Japão por câmera e não paga nem interurbano, né, senhor Antônio? Então a facilidade é muito maior para quem estava focado usando isso aqui para o trabalho. Não adianta querer ficar brincando no celular. Aí não vai virar nada. Então você tem ferramentas hoje que agiliza, você tem sistemas que te agilizam fazer contabilidade, buscar informação, qual é melhor, qual não é, quais experiências. Tem Embrapa hoje que tem uma informação que qualquer produtor pode ter acesso lá, certo? Nós estamos aí entre agrônomo e veterinário, mais de 120 pessoas, 6 pesquisadores. Quer dizer, que se não houvesse necessidade, você acha que nós teríamos isso? É porque tem demanda. Porque tem demanda. Seu Antônio, prometo que é só mais 3 perguntas, viu? E o processo de sucessão? A Comigo tem se preparado para uma gestão pós-Antônio Chavaglia? A Comigo está sempre preparada para isso. As pessoas, você não faz... as pessoas têm que ir criando conhecimentos. Certo? Eu, quando fui para a cooperativa, me chamaram porque eu já era produtor de algodão e já tinha uma loja de insumos aqui em Rio Verde. O senhor tinha uma loja de insumos? Tinha. Como é que chamava a loja? Depois o senhor lembra. E aí era só agro e era nosso. Certo? E aí eu vendi para ir para a cooperativa. Achei que podia ajudar mais. Continuei trabalhando com as lavouras de algodão. Então, Comigo tem preparado para uma sucessão? Todas essas pessoas que estão ainda como diretores, estão como vice-presidentes, hoje o formato de gestão da cooperativa hoje, que até o ano passado era 2 vices. Mudamos o estatuto para ter um vice só. E esse vice é presidente executivo, de acordo com o estatuto. Então, tudo dependia de assinatura de banco de mim e um vice. Hoje não. 5 superintendentes que foram transformados em diretores, que passaram a avalizar. Ele assinava ali, mas não avalizava. Nós passamos a ter muito mais responsabilidade. Lógico. Esses próximos 4 anos de mudança aí vai dar um fortalecimento na questão da gestão. Já tinham responsabilidade, senão não tinha sido transformado em diretores. A caneta dele agora tem um peso. Tem um peso nas costas dele. Nas costas dele. Se acontecer qualquer coisa... Porque na cooperativa o patrimônio dele está em jogo. O patrimônio dele está em jogo. Antes não estava. Não, era só dos diretores. Podia errar que... Hoje tem as 4 cooperativas que são assim. A Como fez uma mudança mais radical. É só ter um presidente executivo, só o Galassini. O resto é dos diretores contratados. E a LAR parece estar fazendo a mudança. A Cevado também. A Cocamar já fez antes da Coamo. Para que você não possa ter ruptura de gestão. Se 3 diretores executivos,
é muito complexo para a gestão. Você precisa de gestores que possam dedicar tempo ali e ficar focado naquilo. Foco, exclusividade. Então, muitas cooperativas não deu certo, como falou lá atrás, teve insucesso. É porque mudava de diretoria de 4 em 4 anos. Aí ninguém queria avalizar para fazer investimento. Queria sair daí uns dias. Se a gente for pensar assim, a gente não investe. Então, mas por isso as pessoas precisam ter segurança muito grande do que está fazendo, certo? Hoje a gente não compromete o patrimônio, porque tem um patrimônio muito grande. Mas muitas coisas ainda você tem que avalizar. Mas já tem coisas de contrato de banco e não precisa de aval mais. Contrato aí financeiro de 5, 6 meses, 1 ano. Comigo já tem uma estrutura que já garante que ela por si só, né? Permite isso, certo? Mas eles querem idoneidade, que chega um ano antes da eleição, todos os bancos começam a perguntar quem vai ficar, como é que vai ficar a nossa próxima diretoria. Então, isso é normal. Seu Antônio, uma das coisas que eu queria dar os parabéns para o senhor, foram mais de 43 colaboradores no ano passado formados em MBA de gestão de pessoas, né? E foram investidos mais de 2 milhões em cursos para os colaboradores aqui da Comigo. Então, eu acredito que é por isso que a Comigo é uma potência, porque as pessoas são valorizadas, são estimuladas, né? E elas se sentem valorizadas, elas produzem mais. Toda pessoa que quer aprender, que quer se formar, se ele tiver disposição, certo, de fazer o curso, ele vai fazer. Certo? Tem que querer. Agora vai ter uma formatura, agora dia 4, agora, num curso caríssimo que nós fizemos aí. Questão de gestão também. Diversos funcionários. Então, é uma soma de esforços, porque se o funcionário está se sentindo estimulado a crescer, e automaticamente ele vai se estimular a pegar novos cargos. Lógico. E Comigo vai valorizar quem está estudando. Dentro de um planejamento estratégico que eles fazem, depois confirmado pela diretoria executiva, ele executando aquele planejamento, toda a equipe, eles vão ter participação no resultado. Então, todo ano eles têm participação no resultado. Então, se um colega, um colaborador está se encostando, eles mesmos vão cutucar ele. Ele perde a oportunidade de crescer, de ganhar mais, enfim. Aí vai a ambição interior de cada um, né, seu Antônio? Tem pessoas que são mais acomodadas, né? Sim. Seu Antônio, última pergunta. Prometo. Para encerrar, como é que o senhor vê o Brasil no futuro próximo? É uma pergunta difícil de responder nesse momento que nós estamos vivendo, certo? Mais uma análise. Eu já passei por muita Brasil, nesses 60 e tantos anos que eu estou na agricultura, quase 60, mais de 60 anos, já passei por um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo, certo? E você vem, já vi muitos companheiros se perder pelo caminho, certo? Que não é fácil. Depois vem uma visão para desenvolvimento de um governo ou de outro. Agora nós estamos num momento de apreensão, onde os gastos estão acelerados e a receita desacelerada, está encolhendo. Então, isso vai chegar um momento que a dívida pode ficar insuportável para a sociedade. Estão querendo fazer uma reforma tributária aí, mas não estão pensando em cortar gastos, só aumentar a despesa. Reforma administrativa não tem sido discutida. Então, o Brasil, se não administra, tanto de ministério que tem, secretarias, de aba 4, tem gente que não tem nem sala e é secretário de alguma coisa. Certo? Então, eu vejo com uma certa apreensão
o futuro aí com essa reforma tributária. Eu acho que o agronegócio vai pagar caro, os estados, os municípios, muito caro ainda, mais caro, porque vai centralizar a arrecadação, pelo menos o que está proposto até hoje, vai ficar tudo com o governo federal. Então, o município não vai, pode fechar até as câmaras municipais dos municípios, tudo. O Caiado é um que tem defendido muito. Único. É o único, né? Que tem batido nessa questão da reforma, né? Então, só que os prefeitos estão dormindo no ponto. Os prefeitos, governador, porque eles não vão ter autonomia nenhuma. Sobrou dinheiro para mandar para os municípios, vai mandar. Não sobrou, diminui o pessoal. E aí pode gerar desemprego. Essa reforma administrativa vai proibir o Estado de dar incentivos fiscais para a industrialização. Isso é a pior coisa que podia acontecer no Brasil, porque tem muitos estados que a indústria só vai para lá porque tem incentivos, senão não vai. Amazônia, por exemplo. Senão ele vai tudo para o centro consumidor. Manaus é um exemplo, né? Não, o Centro-Oeste também. O Centro-Oeste tem essas indústrias que tem hoje, porque tem um certo subsídio. A Perdigão, quando veio para cá, foi subsídio, não foi, Santo Antônio? Teve subsídio do município e do Estado. Certo? Mas você tem aí que, olha, a hora que esse município perde a condição de arrecadar ou de dar qualquer incentivo, muitas empresas vieram para o estado de Goiás, diversos setores da economia, por causa do incentivo, para poder concorrer com distâncias né? Então veio para cá, muitas empresas vieram, e muitas empresas cresceram, gerando milhares de empregos. O caso da soja é um deles. A soja vinha tudo embora in natura. Começou a industrialização, os municípios começaram a crescer. Senão, o dinheiro começou a circular aqui, né, Santo Antônio? É igual aquela vez do Paulo Roberto Cunha com aquela lei da cana, né? A usina vem, suga, leva embora e o dinheiro não fica aqui, né? A usina é o seguinte, ela é concentrada a renda, né? A usina era mais a renda do que planta. Tem fornecedor. Então, é muito pouco fornecedores. Mas ele acabou não autorizando o município, mas fizeram as usinas, tudo difícil do município. Né? Mas querendo ou não, ajudou, né? Então, a arrecadação acabou indo para Santa Helena, para Santo Antônio da Barra Uruana. E a Creúna. A Creúna não, já está aí. Então, mas foi um ponto positivo, né, que ficou aí um pouco mais distante de algumas regiões para plantar cana, mas a usina está buscando cana, 70 quilômetros, quer dizer, dá para atravessar o município de Rio Verde. Seu Antônio, empreender a gente sabe que é difícil, mas é possível, né? Sim. A gente não pode desanimar, Ninguém né? começa grande. Ninguém começa grande. A não ser que a gente receba uma grande herança do empresário, de uma propriedade rural. Mas todo mundo começou pequeno. É uma construção, seja né? Um atacadista, seja o que for, começou pequeno e foi se desenvolvendo. Outros já desenvolveu uma época e depois acabou. Quantas empresas abrem no mesmo quarteirão e uma dá certo e meia dúzia não dá? É organização, é visão. Firmeza. Isso vai continuar acontecendo o resto da vida. Um segredo único. Não tem uma tem palavra, milagre, são não tem várias. milagre na administração. Tem que ter gestão. Tem que ter gestão. Seu Antônio, fico muito feliz de ter conversado com o senhor. Sei que o tempo do senhor é corrido. O senhor gosta de carne assada? De vez em quando eu como. Então eu vou dar uma faca aqui do nosso patrocinador, Grupo Prado, pro senhor. Eu não vou pôr aqui. Aqui tem a logo da nossa empresa. O senhor comeu uma costela, uma picanha. Fica aí a lembrança. Uma faca muito boa. Saiba que eu tenho uma admiração pessoal pela pessoa do senhor, né, por tudo que o senhor representa aí no agro, tudo que o senhor defende. E é igual eu falei, nós precisamos de mais Antônio Chavaglia aí no nosso mais país. Gestores, não é de Antônio Chavaglia, não. Mas o senhor é um grande gestor, um homem ético, isso é muito importante. Pessoal,
o Papo Ligeiro fica por aqui. Agradeço, seu Antônio, pela disposição, pelo tempo. Peço que se inscrevam no nosso canal, entrem no YouTube, compartilhem. Fiquem com Deus. Fui!